Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, então. A aula de hoje nós vamos tratar da Guerra do Paraguai, ou a Grande Guerra. Porque assim, você fala, nós brasileiros falamos Guerra do Paraguai, mas se você perguntar para um paraguaio, ele fala assim, não, é a Grande Guerra, tá bom? Porque eles alegam que não foram eles que começaram a guerra, e nós alegamos que foi. Então fica naquela questão. No final dessa aula você vai falar para mim, tá bom? Se você quem que tá errado nessa história, tá bom? Vamos lá então, meus queridos. Primeira coisa que é importante destacar para vocês, que o período da Guerra do Paraguai foi de 1864 a 1870, então durou 6 anos, né? O que estava em disputa? A bacia do Rio da Prata. O que é isso, professor? Acontece o quê? Pera aí, meus queridos. O Rio Paraguai, enorme. O Rio Paraná, o Rio Uruguai, tá bom? Então são rios muito importantes nessas regiões para esses países, tá bom? E o Brasil queria impor, né? O Brasil acha, eu sou maior, então vou impor, tá bom? Por que é importante essa bacia? Porque navegação, meus queridos, nesse período o Brasil dava-se muita importância ao processo de navegação, ao comércio, tá bom? O Brasil era reinado por Dom Pedro II e lá no Paraguai tinha assumido o poder Solano Lopes, ditador. Por muitos lá é um herói, tá bom? Vamos lá, vamos continuar, tá? Talvez vocês não vão acreditar. Brasil e Argentina eram muito irmãos, muito parceiro. Hoje em dia não é tanto, né? Futebol, né? Então, Brasil e Argentina combinaram assim: vamos atacar o Uruguai. Uruguai, você sabia que o Uruguai pertenceu já ao Brasil? Mas aquela história, né, meus queridos alunos? Dom João VI foi lá e conquistou o Uruguai. Mas depois Dom Pedro I deixou. Não é que deixou, né? Perdeu o Uruguai. Então tinha essa rixa, né? Aí o Brasil juntou-se com a Argentina, atacou o Uruguai. Solano Lopes, Paraguai tendo avanços, né? Buscando modernizar a indústria, tinha um exército mais preparado, porque Solano Lopes tinha um preparo militar, conhecia muito os preparos militares da Europa, tá? Inclusive sua esposa surgiu-se da Europa e trouxe para cá, tá bom? Achou, peraí, atacou o Uruguai, venceu o Uruguai, tirou quem estava no poder no Uruguai. Eles vão me atacar. Brasil e Argentina estão se achando, vão me atacar. Aconteceu o quê? Solano Lopes invadiu o Brasil. Mato Grosso na época, Mato do Sul. Mas também invadiu Rio Grande do Sul. Tchê, invadiu, meus queridos. Aí Dom Pedro falou, pera aí, você está invadindo o Brasil. Qual que é a intenção de Solano Lopes? Primeira coisa, ele acreditava que o exército, e de fato era maior, tinha mais preparo, e ele, para negociar, eu vou atacar, mostrar meu poder para o Brasil, tá bom? E vamos negociar depois, tá bom? E cresceu na mente de Solano Lopes. Solano Lopes queria até um processo, uma passagem até o oceano, o litoral, e queriam até acesso que o Brasil tem, tá bom? Aí Dom Pedro II abaixou a cabeça, não, Dom Pedro II, não, vamos atacar. E Dom Pedro II foi lá, fez parcerias, surgiu-se a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai. Claro, né? Tirou o cara do poder do Uruguai, então é Tríplice Aliança. Lembra disso que na prova cai isso. O que é a Tríplice Aliança? Brasil, Paraguai e Uruguai. Os três se juntaram para atacar quem? Paraguai. Você viu o Paraguai? E
eles começaram a ter muitas lutas. Inicialmente, o Paraguai já invadiu primeiro, estava resistindo, começou a perder algumas batalhas. Sabe o jogo de xadrez? O jogo de xadrez somente termina enquanto um rei é morto. Tá bom? E aconteceu isso, meus queridos. Praticamente venceu-se a guerra e Dom Pedro II desejava acabar com a vida de Solano Lopes. E Solano Lopes somente fugindo. A Argentina e o Uruguai saiu por questões políticas, porque o presidente da Argentina falou, não quero saber de guerra não. Abandonou. O presidente que estava no poder, colocado praticamente pelo Brasil, foi morto. Então o Uruguai e a Argentina não quis participar mais não. Então o Solano Lopes praticamente sozinho. Então eu vou achar esse Solano Lopes. E foi. Já tinha conquistado Assunção, que é a capital do Paraguai. Foi atrás. E Solano Lopes não queria negociar, medo de ser morto, claro, né? Começou a colocar mulheres, crianças. Teve uma prática que é abominável. O que é essa prática? Pegava as crianças, passava carvão para assustar, para enganar os soldados brasileiros. Isso é brasileiro. Mas criança não sabe nem pegar uma arma direito, então foi. Aí acontece o quê? Dom Pedro II queria, porque queria, né, acabar com o Paraguai e matar Solano Lopes. Ele queria. Tá bom? O Brasil, ele só conseguiu essas vitórias porque tem uma figura muito importante que deixou o exército preparado, Duque de Caxias. Tá bom? E devido à Tríplice Aliança também, né? Teve também um episódio bem interessante que é os voluntários da pátria. O que é voluntários da pátria? Ele convocou as pessoas para participar da guerra, né? Sentimento patriótico. Muitos colocavam seus escravos, né, a serviço. Sim, teve escravos e índios que participaram com a promessa de ser liberto, no caso dos escravos, os índios terem mais direitos. Então, boa parte teve que equipar todo o exército. O Duque de Caxias fez isso. Mas quando chegou, conquistou Assunção e o Dom Pedro II assim, não, vamos atacar, eu quero acabar. O Duque de Caxias falou, não vou participar disso não. Dom Pedro II tirou o Duque de Caxias do poder. Poxa, o Duque de Caxias estruturou o exército, mas... Então, foi cruel, gente. Dom Pedro II foi cruel. Estima-se, alguns historiadores falam que a população do Paraguai era de 800 mil pessoas, 800 mil habitantes. Tá, do país inteiro, tamanho aqui da cidade como Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, né? 800 mil pessoas é muita gente. E depois da guerra ficou somente 194 mil pessoas. Homens praticamente tudo mortos. Então sobraram só mulheres. Não só mulher, mas maioria mulheres e crianças e idosos. Porque os homens foram... Alguns falam que não é bem assim não. Nesta época o Paraguai tinha 300 mil pessoas e estima-se que teve uma perda de 18% de mortos. Então é difícil nesse período você estimar as mortes. Tá bom? Mas a maioria dos historiadores afirma que o Paraguai foi destruído e uma nação com grande potencial foi acabar seus sonhos. Tá bom? Fica a questão. E aí? Você acha quem que é o culpado? Brasil? Dom Pedro II? Solano Lopes? Ditador do Paraguai? Argentina, Uruguai? Fica a dica, meus queridos. Toda guerra não tem vencedores. Tem só morte e sofrimento. Porque muita gente morreu inocente, que não tinha nada a ver com essa história. Tá bom? É devido a ambições de homens, tá? Uma das consequências desse período, vamos pegar questões positivas, né? Foi o quê? Foi o telégrafo, tá?
Parecia com o telefone, tá? Que é comunicação, né? Também teve... Porque, assim, para convocar a população brasileira, não tinha internet, meus queridos. Não tinha Twitter, WhatsApp, não tinha isso. O que tinha? Tinha pinturas, tinha foto também. Então, a imprensa foi importante nesse período, tá? Fotografia é muito difícil, né? Mas era tirado, sim, tá? Muito difícil. Mas a imprensa, a pintura foi muito destacada aí, nesse período, tá bom? Então, meus queridos, esta foi a Alta Guerra do Paraguai, tá? Foi a maior guerra da América do Sul. Muitos soldados também, pessoas morreram, não somente para a guerra, e por epidemias, tá bom? Então essa foi a aula. Um grande abraço para você, até a próxima. Tchau para vocês!